Além disso, eu estou chamando de 5 minutes, 5 minutos. Todo domingo eu vou falar sobre um tema de acordo com aquilo que nós estamos vivendo como igreja. E esse mês nós estamos falando sobre evangelismo, estamos evangelizando. E no culto passado nós lançamos esse evangelismo. O alvo é que cada um de nós evangelize 3 pessoas. Eu espero que você já esteja começando a colocar em prática esse desafio e esse alvo. E as perguntas, elas acontecem, né? Pastor, como que eu posso evangelizar? Como que eu posso ministrar as pessoas? Como que eu posso falar de Jesus para essas pessoas? Então, eu vou usar esse espaço, esses 5 minutos que eu estou chamando, até 5 minutos, para falar sobre temas específicos. E o primeiro tema que eu vou estar dizendo aqui, então, é sobre evangelismo. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, capítulo 16, no verso 15, 16, verso 15, até o 18, sobre uma ordenação que Jesus nos dá. Se você nasceu de novo, você foi convocado para trabalhar. Interessante que a Bíblia nos chama de lavoura. Você sabia que você é lavoura? Lavoura de Deus. Mas depois que você se tornou lavoura, o Senhor Jesus também te chama para ser o ceifeiro. Fala assim, ceifeiro. O que ceifeiro faz? Ceifa, colhe, não é verdade? Ceifeiro, colhe, ele ceifa. Então, você e eu fomos chamados para ser ceifeiros. Jesus, certa vez, disse o seguinte: os campos já estão o quê? Brancos. Mas o que falta? Trabalhadores. Ele fala, o que falta são trabalhadores. Então, rogai ao Senhor da seara, o dono dos campos, por quê? Pelo quê? Por trabalhadores. Interessante, então, que a oração que Jesus diz para a gente fazer é para pedir trabalhadores. E eu tenho pedido ao Senhor Jesus nesses dias trabalhadores aqui. Se você é um trabalhador, deixa eu ver. Então, nós estamos participando dessa seara. Você e eu somos participantes dessa seara, não só como lavoura, mas agora também como ceifeiros, trabalhadores. E a Bíblia diz o seguinte, aquele que colocou a mão no arado, ou seja, que para cuidar da lavoura, ele não olha para trás. Então, deixa de olhar, para de olhar para trás. Olha para frente agora. E olhando para frente, Jesus nos dá uma ordenação. Mateus 16, 15. E ele fala o quê? E disse-lhe, ide por todo o mundo. Fala assim comigo, todo mundo. Todo mundo é cada bairro? É só o vizinho do lado? Não. Todo mundo é todo mundo. Né? É o mundo inteiro. Mas é claro que para você começar a ir para o mundo inteiro, você tem que primeiro ir para o vizinho do lado. Você tem que atingir o seu vizinho do lado, você tem que falar o seu vizinho do lado, você tem que falar lá no supermercado onde você compra, você tem que falar lá na padaria onde você compra o seu pão, você tem que falar aquelas pessoas que estão à sua volta. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, alguns, a todos, não é verdade? E olha só, quem crer e for batizado, quem crer no quê? Quem crer no Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? Isso é uma boa pergunta. E você tem que entender claramente para você poder falar do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, em resumidas palavras, é o quê? Eu e você tínhamos uma dívida impagável. Eu e você tínhamos uma dívida impagável. E não era com homens, não era com o banco, era com Deus. Mas um dia, Deus resolveu pagar essa dívida e quitar essa dívida com Ele. Como? Enviando o seu Filho. Mas por que dessa dívida? Porque o homem pecou. Deus é santo e o homem pecador. E o que Deus fez? Pegou a sua dívida, o seu pecado, e colocou na cruz do Calvário. Hoje, então, você não tem mais dívida. Se o banco mandar uma fatura para você de cobrança, que você não deve, você vai pagar? Por quê? Já foi pago. Da mesma maneira, então, você e eu estamos em paz com Deus hoje, sem dívida, sem condenação. Porque Jesus pagou o preço por mim e por você. Ele fez a justiça. O que você não podia fazer, Ele fez. Por isso eu e você fomos reconciliados com Deus. Esse, em resumo, é o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho. Que Deus está perdoando pecados. Que Deus pagou a sua dívida.
Esse é o evangelho. Você tem que pregar isso, tem que falar isso para as pessoas, tem que contar isso para elas. Entende? Continuando o texto. Porém, aquele que não crê no que você disser do evangelho, será o quê? Condenado. 17. Preste atenção. Eu enviei os seminaristas e alguns jovens essa semana para evangelizar na rua. E um deles me perguntaram, como que a gente vai fazer, pastor? Outro levantou e disse, pastor, você não quer ir com a gente para mostrar? E eu dei uma direção para eles. Eu falei, olha, quando você chegar perto da pessoa, pergunta se ela quer oração a respeito de algum assunto. Alguns mais tímidos vão dizer, não quero. Mas eu te pergunto, você acha que em sã consciência alguém precisa de algo hoje? Todo mundo precisa de alguma coisa, não é verdade? Será que então a gente não pode aproximar dessa pessoa perguntando para ela se ela precisa de algo em Deus? Posso orar por você? E o que eu falei mais para eles? Quando vocês orarem, os enfermos vão ser curados. Quando vocês orarem, aqueles que estão presos, cativos, vão ser libertos. Por que eu disse isso? Verso 17, verso 18, desculpa, 17. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, meu desafio para você, nesses 30 dias, menos de 30 dias agora, de evangelismo é, pregue o evangelho, fale de Jesus e ore pelas pessoas, você vai ver os milagres acontecer. Amém? Então, eu vou te pedir para ficar de pé mais uma vez, para a gente orar por isso. Quero que você ore agora por essas 3 pessoas que têm vindo ao seu coração, para que Deus te dê oportunidade para falar para elas do evangelho. Amém? Estamos juntos nisso? Amém. Feche seus olhos, então. Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor essas 3 pessoas, que nós vamos apresentar ao evangelho a elas. Pai, eu peço agora, em nome de Jesus, para que o Senhor dê palavras de sabedoria, palavras de revelação aos meus irmãos, a palavra, quando eles abrirem a boca, seja liberada. Pai, e as pessoas, ao ouvirem a Tua palavra, possam crer na Tua salvação, possam crer na Tua libertação, na Tua redenção. Pai, em nome de Jesus, quando eles orarem, Pai, que pessoas sejam libertas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam transformadas pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Amém? Você crê? Amém. Pode se assentar. Aleluia. Se alguém puder trazer uma água para mim, por gentileza. Aleluia. Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Amém. Interessante tudo isso que aconteceu até agora no culto aqui. Porque tem tudo a ver com a palavra, eu não combinei com ninguém. Né? O Espírito Santo é que combina as coisas aqui. Eu só participo do que ele combinou. E interessante, então, que tudo que nós vamos falar aqui da palavra tem a ver com isso que aconteceu antes, né? Com as músicas, com aquilo que foi ministrado aqui antes, só confirmando aquilo que o Senhor quer fazer hoje. Amém? Então, se você tem fome e sede da palavra de Deus, eu peço agora que você ore, pedindo ao Espírito Santo para trazer revelação no seu coração nessa manhã da palavra. Amém? Feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo, então. Senhor Jesus, nessa manhã eu peço ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, que toda a incredulidade, todo o coração fechado saia agora. Em nome de Jesus, hajam corações abertos à Tua palavra nesse momento, corações receptivos à Tua palavra nesse momento. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ministrar o nosso coração através da Tua palavra e da Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando aos casais que após o culto hoje nós temos uma tarde para casais. Então nós vamos almoçar juntos, só os casais, viu? Se você é solteiro, né, infelizmente não vai ter como você ficar aqui. Mas se você é casado, né, eu gostaria que você permanecesse. Nós vamos ter uma tarde para casais, nós queremos edificar o seu casamento. Então nós vamos ter ministrações aqui voltadas para o seu casamento, para a sua vida íntima, para a sua vida relacional com seu cônjuge, né? Princípios da palavra de Deus vão ser liberados sobre a sua vida hoje, revelados sobre a sua vida hoje, para você edificar a sua casa sobre a rocha. Amém? Então, espero você mais tarde aqui
quando encerrar o culto, nós já vamos montar as mesas aqui e vamos ter um almoço para você que é casado e vamos estar junto aqui nessa tarde. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O nome dessa palavra que eu vou estar ministrando é protegidos pelo amor do Pai. Sabe, você sabia que Deus é Pai? Quantos sabiam que Deus é Pai? A Bíblia diz que Deus, Ele é o nosso Pai. Mas a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. A gente tem essa ilusão que todo mundo é filho de Deus. Mas isso não é verdade. A verdade é que todo aquele que crê no Senhor Jesus recebeu poder para ser o quê? Filho de Deus. Quem não é aquele que crê? Aquele que não crê em Jesus, ele é o quê? Criatura. Foi criado por Deus, mas ele não é filho ainda. Né? Quando você pregar o evangelho para ele, ele vai se tornar filho. Se ele crê no evangelho, ele se torna filho. Sabe, e nós como filhos de Deus, né, todos esses que creem no Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos olhando as notícias aí fora. Tem um tal de coronavírus, né? Tem coronavírus. Há um mês atrás, ou um mês e meio, ou 2 meses, tinha aquele alerta de guerra, né? Terceira Guerra Mundial, só porque o Trump mandou atingir um terrorista, né? um general, na verdade. Então você percebe que em todo o tempo você está sendo bombardeado com que tipo de informação? Com informações que vão produzir o que em você? Medo. Fala assim, medo. Sabe, em todo o tempo você está sendo bombardeado com esse tipo de informação. Em todo o tempo você está sendo levado a pensar, a meditar, a ficar ocupando a sua mente com medo. É medo do avião que vai cair. É medo de bater o carro. É medo da tragédia. Né? Então, em todo o tempo você fica nesse medo, nessa ansiedade. E interessante que a palavra de Deus diz que essa não é a nossa realidade. Apesar dessas coisas estarem acontecendo lá fora, essa não é a minha realidade nem a sua realidade. Sabe, em Isaías capítulo 60, no verso 1 e 2, lá fala de uma boa notícia. Você quer receber uma boa notícia hoje? Tem tantas notícias ruins lá fora, né? Mas eu quero te dar uma boa notícia hoje. Isaías capítulo 60, no verso 1, a Bíblia diz o seguinte: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Interessante, o versículo começa assim: dispõe-te e resplandece. A Bíblia considera o mundo que nós vivemos hoje um mundo que? Tenebroso. O que é um mundo tenebroso? Um mundo que está cheio de trevas. Mas no meio do mundo que está cheio de trevas, a Bíblia está dizendo para mim e para você o quê? Dispõe-te. Acorda aí, levanta. Resplandece. Resplandece é o quê? Brilha. Porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está brilhando sobre ti. A Bíblia está fazendo o que aqui agora? Diferenciação entre você e o mundo. O mundo é em trevas, mas em você há luz. Você está vendo que você é diferente. Você não é desse mundo. Né? E continua. Porque eis que as trevas cobrem a terra e escuridão os povos. Mas, fala assim, mas sobre ti aparece, mas sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então, o que quer dizer isso? Apesar de estar acontecendo um monte de coisa lá fora, apesar das ameaças que produzem angústia e medo em você, apesar dessas coisas, sobre ti está a glória do Senhor. Sobre ti está a luz do Senhor. Então, existe distinção entre você e o mundo. Né? Então, essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. O que eu quero combater aqui nessa manhã? O medo. Por quê? Porque o medo tem poder de te aprisionar. Você sabia disso? Sabia que o medo tem o poder de te aprisionar? Então você tem que caminhar com um senso de proteção. Fala assim, eu sou protegido por Deus. Sabe, você tem que caminhar com esse senso. Você tem que sair de casa sabendo que você é alguém protegido por Deus. Interessante. Eu já trabalhei no estado, no governo. E lá tem uns clãs, né?
um povo que, uns grupos, né? Aí você pega e vai fazer alguma coisa contra alguém porque não está trabalhando direito. Lá diz o quê? Não, esse é protegido do governador. Esse você não pode mexer. Interessante. É a forma deles se organizarem. Eu não concordo. Mas, quando a Bíblia diz que você é protegido não do governador, nem do Trump, mas de Deus, você pode ter certeza que você é protegido de fato. Então, eu quero que você tenha revelação disso nessa manhã. E, para que você tenha mais revelação disso, eu preciso que você abra no Salmo. Eu te pergunto, quando tem algum problema aqui nos Estados Unidos, qual que é o telefone que a gente tem que ligar de urgência? 911? Então, abre aí no Salmo 911. Pronto, ninguém vai esquecer mais, não é verdade? É o Salmo 91, 1. Então, quando você tem alguma emergência aqui nos Estados Unidos, você liga no 911. Se você tiver alguma emergência agora, você pode entender esse salmo aqui e praticar ele na sua vida. Amém? Olha só, nós vamos ter que ler juntos. Então, eu preciso que você fique de pé. Projeta aqui, por favor. Aleluia. Vamos ler juntos? Nós vamos ler uma grande porção agora do Salmo 9:1. E o versículo 1 primeiro, né? Vamos lá. O que habita no esconderijo, descansa à sombra, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás os castigos dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para que guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na tua pedra. Pisarás a leva, calçarás os pés de ouvinhas serpentes. Porque a minha pegou com amor, eu lhe livrarei, vou-lhe a salvo, porque conhece seu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Glória a Deus! Aleluia! Pode se assentar. Salve de palmas para o Senhor. Sabe, esse é o salmo que depois que você lê ele, não sei se você vai sentir medo ainda, né? Mas, voltando aqui para o medo, quantas vezes você tem meditado no medo, né? Como eu disse, através das mídias sociais, através da televisão, dos jornais, né? Esses dias aconteceu um terremoto aqui em Miami, não sei se vocês viram. Não foi em Miami, mas tremeu Miami, né? E quantas vezes a gente é afligido com notícias. Por exemplo, você sabe mais ou menos quantos voos acontecem por ano? São milhares ou milhões de voos por ano. Mas quando noticia um avião que caiu, como é que você fica? Sei não, hein? Vou andar de avião, não. Mas o que a mídia ela é especialista? Em divulgar o quê? O medo, o terror. Na verdade, não é a mídia, mas é o sistema desse mundo. Ele trabalha através disso. Na verdade, quem está por trás do sistema desse mundo é quem? Satanás. Ele governa pelo medo. Ele é imperador pelo medo. Então, ele provoca medo dentro de você e dentro de mim, dentro das pessoas, para que elas fiquem aprisionadas. Preste atenção. Sabe o que é pior? Coloca a culpa em Deus. Por que Deus derrubou aquele avião? Por que Deus está matando criancinhas?
Por que que Deus permite, né, essas enfermidades? Então, em todo tempo, essas coisas estão acusando a Deus, provocando medo em você. Sabe, o diabo, então, ele influencia através do medo. Mas o que é o medo, no final das contas? Quando a pessoa diz, eu tenho medo de avião. Na verdade, ela tem medo de avião mesmo? Ela tem medo de chegar no avião e ser assaltada lá dentro, é isso? Não, ela tem medo de quê? Ela tem medo de morrer, né? Quando a pessoa diz, eu não vou no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro é muito perigoso. Na verdade, desculpa os cariocas aqui. Na verdade, o que é o problema? É o Rio de Janeiro? É o medo de quê? De morrer, né? Então, você tem medo de chegar lá e morrer. Ou seja, no final, o medo sempre vai ser o medo do quê? Da morte. Por que muitas vezes os pais de família têm medo? Medo de perder o trabalho. Será que é medo de perder o trabalho? Não, não. Obrigado, tem um pregador junto comigo aqui. Aleluia. É medo de quê? É medo de perder o trabalho? Não. É não ter o dinheiro no final do mês para pagar a casa. Se não pagar a casa, vai ser colocado na rua. Ah, e também tem o plano de saúde. Se não pagar o plano de saúde, se meu filho ficar doente, como que eu vou fazer para ajudar ele? No final das contas, é o medo do que então? Da morte. Todo mundo vai morrer. Esse é o medo. Então, o maior medo, na verdade, o único medo que você tem, eu tenho, né? Muitas vezes, é o medo de quê? Morrer. Então, sempre o medo é o medo de morrer. Mas, olha o que diz Oséias. Oséias está na sua Bíblia, no Antigo Testamento. Oséias, capítulo 13, verso 14. Olha só a promessa de Deus para mim e para você. Nós já experimentamos essa promessa. Oséias 13, 14. Eu os remirei do poder do inferno. Você foi redimido do poder do inferno. E os resgatarei da morte. Você já foi resgatado da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas, as tuas enfermidades? Onde está, ó morte, a tua praga, a tua enfermidade? Qual que é o medo hoje que está propagando do mundo? Medo do coronavírus, né? Hoje o medo é esse que está propagando. Mas a palavra de Deus está dizendo o que para nós? Ô morte, onde estão as suas pragas? Lembre-se, você está no mundo, mas não é do mundo. Lembre-se, o mundo está em trevas, mas na sua vida está o quê? A luz, a resplandecente luz da glória de Deus. Então, olha só, continua dizendo, onde está inferno, a sua destruição. Então, meus olhos não veem em mim arrependimento algum por essas coisas que o Senhor já fez na sua vida. Ele já te salvou, já te redimiu do inferno, Ele já te tirou do poder da morte, trazendo poder da vida, da ressurreição em você. Então, quando Ele fez isso, sabe o que Ele disse? Em mim não há arrependimento algum. Eu estou feliz com o que eu fiz, com a obra que eu fiz na sua vida. E o apóstolo Paulo usa esse texto. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Até o 57, olha o que diz. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão, ou seja, a força da morte, é o pecado. Lembra que eu falei que Jesus já pagou o preço? Qual que é o preço que Ele pagou? Ele te redimiu. Ele pagou, quitou a sua dívida. Todos os seus pecados estão pagos. Então não há mais força para a morte agir na sua vida. Essa é a grande notícia. A morte não pode agir na sua vida. E como que a morte age? Através das pragas, através da enfermidade. Ela não tem poder para agir na sua vida, porque a enfermidade hoje é ilegal. A enfermidade hoje, se ela está no seu corpo, ela é ilegal. Quando tem algo ilegal acontecendo, imagina, alguém invadir a sua casa. Você comprou a casa, você pagou a casa. Alguém chega lá e invade a sua casa. O que você vai fazer? Você vai deixar? Ah, pode ficar. Entra aí. Pode morar, você quer que eu traga comida também? É isso que você vai fazer? Não. O que você vai fazer? Expulsar. E você vai expulsar, provavelmente você vai chamar o 911. Talvez você vai chamar lá o 911, ou você vai chamar a polícia, né?
E aí o que vai acontecer? A polícia vai vir e vai tirar tudo aquilo que está ilegal. Quando você fala para Deus a respeito da ilegalidade que está agindo no seu corpo, o que Ele vai fazer? Remover. Entende? Quando você fala para Deus a respeito da ilegalidade que está agindo na sua vida, ou a enfermidade, ou essa tensão a respeito do coronavírus, ou a respeito de qualquer coisa, isso vai ser removido. Você vai ser guardado. É isso que é a promessa do Salmo 91. Entende? Então, voltando para o Salmo 91, eu quero te dar aqui uma chave poderosa. Eu preparei a palavra para falar do Salmo 91 inteiro, mas na medida que eu fui preparando, eu consegui preparar só 4 versículos. Mas nós vamos conseguir, você viu que são 15, né? 16. Mas, em 4 versículos, Deus falou tanto comigo. E eu quero te dar uma chave poderosa aqui, então, né, para você vencer o medo. E o medo da morte. Segundo a palavra de Deus. E eu quero que você entenda que você está protegido. Fala assim, eu estou protegido. Vou te dar um exemplo antes de entrar no Salmo 91. Jesus, irmãos, é o estilo de vida que nós temos que ter. O que Jesus fez, Ele fala para a gente vai fazer, e vai fazer coisas maiores. Então, o estilo de vida dele é o padrão para nós. Sempre que você quiser comparar com alguém, compare com Jesus. O estilo de vida que Ele teve como filho, ok? Jesus era o quê? Filho. Você é o que hoje? Filho, aleluia. Então, como que o filho maduro viveu? Ele é o nosso referencial. Interessante. Vocês que têm filho, né? O filho que chegou primeiro, ele muitas vezes é o padrão para o filho mais novo. Não é verdade? O filho mais novo olha para ele e já aprende o que não deve ser feito. E ele já avança e amadurece muito mais rápido do que o primeiro, porque o primeiro é aquele que está o quê? Está conhecendo tudo novo. Mas o mais novo, ele olha para esse e fala, não, isso aqui eu já aprendi com o meu irmão, não preciso. Porque o irmão é um referencial para ele. Jesus é o filho primeiro, mas ele acertou tudo. Ele não teve falha, a Bíblia diz. Ele não teve pecado algum. E ele é o referencial para nós. Mas ele é o referencial de filho. Sabe? E como filho, olha só. A Bíblia diz lá em João, capítulo 8, 59, que Jesus estava ali discutindo com os fariseus, falando a respeito da palavra com os fariseus. E quando acabou essa conversa, a Bíblia fala então que eles pegaram em pedras para jogar em Jesus. Mas olha o que aconteceu. Então, pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Será que Jesus desapareceu na frente deles? Você percebe que Jesus tinha medo, irmãos? Jesus tinha medo do fariseu matar ele? Jesus tinha medo de alguém matá-lo? Para você entender, lá na cruz, né, as pessoas dizem, foram os judeus que mataram Jesus. Não, na verdade, isso não é verdade. Quem matou Jesus foi Ele mesmo. Ele mesmo se entregou. A Bíblia fala que, vendo que estava tudo feito, Ele disse, está consumado. E falou, Senhor, Pai, eu te entrego o meu espírito. Agora, alguém morrer com as mãos pregadas, é só aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Entende? Jesus, ele não tinha medo. Por quê? Ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Então as pessoas não podiam tirar a vida dele. Ele não precisava ficar com medo. Pastor, mas como assim? Olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado. Morreu? Não. A Bíblia diz que ele caiu como morto. De repente ele levanta e vai para a cidade e volta a pregar. Por quê? Porque não era chegada a hora dele ainda. Ele sabia que ele andava como alguém que tinha poder sobre a morte. Então ele não tinha medo. Ele era ousado para pregar o evangelho porque ele não tinha medo. Por que você também tem que ser ousado? Porque você tem poder sobre a morte. Talvez você não sabia disso, mas eu estou te contando agora. Você tem poder sobre a morte. Esse mesmo poder foi dado a você, que foi dado a Cristo, foi entregue a você também. Olha outra ocasião, em João capítulo 7, verso 43 ao 46. E assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele Jesus. Alguns dentre eles queriam prendê-lo,
mas ninguém lhe pôs a mão. Voltaram, pois, os guardas, só para você entender a cena. Os fariseus mandaram um monte de guarda para prender Jesus. Então imagina, Jesus está aqui, está pregando, de repente chega um monte de policial aqui para prender Jesus. De repente os policiais entram e ficam ouvindo Jesus falar. E olha só o que os guardas falaram. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que vocês não trouxeram a Jesus? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. O povo foi prender ele, ouviu ele pregando, falou, não dou conta de prender esse cara. Ninguém falou como ele até hoje. Em outra ocasião, alguém disse, só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, você percebe então que Jesus ele não tinha medo. Ele andava sem medo da morte. Você pode andar também sem o medo da morte. Você pode andar também de forma livre, sem medo da morte. Continuando aqui, o Salmo 91, 1, 911, Salmo 91, 1. A Bíblia diz então, no primeiro versículo, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Interessante que a palavra habitar aqui, no original, ela não é a palavra em português habitar. Ela é assentar. Vocês estão sentados? Aleluia. E eu estou em pé. Por que eu estou em pé e vocês assentados? Porque vocês estão descansando, me ouvindo. E eu estou trabalhando. Por isso eu estou em pé. Interessante então que a Bíblia está dizendo o quê? Aquele que habita, aquele que está assentado, aquele que está descansando. Na onde? No esconderijo do Altíssimo. Sabe, a primeira coisa que a gente vê aqui então é que Deus quer que você desfrute da proteção dele. Como? Descansando. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deus quer que você desfrute da proteção dele. A outra pessoa fala, como? Fala para ele, descansando. Sabe, não é impressionante que a primeira palavra do Salmo 91, só para você entender, o Salmo 91 é uma oração por proteção, para você ser protegido. E a primeira palavra que está lá no Salmo 91, na oração para você ser protegido, é o quê? Descanso. Descanso. Alguém com medo descansa? Alguém ansioso descansa? Alguém que está com medo de não pagar as contas no final do mês, está lá descansando? Não, de forma alguma. Mas olha só, o Salmo inicia com descanso. Ah, pastor, então não vou trabalhar segunda-feira, vou descansar. Não está falando desse descanso, filho. Está falando do descanso da sua alma. É você saber que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Todas as coisas já foram feitas. A obra já foi encerrada na cruz do Calvário. Eu entrei no descanso. Sabe? Então, descanso, segundo a palavra, tem a ver com o quê? Proteção. Se você vive no descanso, você vive em proteção. Sabe? Então, você precisa entender o que significa descanso, segundo a palavra. Vou te dar uma ilustração. Está lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 11 ao 13. A Bíblia fala, no Antigo Testamento, que o sacerdote, ele tinha que apresentar sacrifícios, sacrificar animais, lá no Antigo Testamento, todos os dias. E no dia da Páscoa, ele tinha que fazer um sacrifício também. Ele apresentava o sacrifício às 9 da manhã e ficava em pé até às 3 da tarde, que era quando ele ia sacrificar o cordeiro. Preste atenção, isso aqui é importante. Às 9 da manhã ele apresentava o cordeiro, o sacrifício. Às 3 da tarde ele sacrificava o cordeiro. Mas esse período todo, que vão dar aí 6 horas em pé, ele estava o quê? Trabalhando, em pé. Ano após ano, ele fazia isso. Aí a Bíblia diz agora o que a respeito de Jesus? Preste atenção. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, fala assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, depois que ele ofereceu o sacrifício,
assentou-se à destra de Deus. Quer dizer que ele estava trabalhando, mas assim que ele apresentou o sacrifício, ele fez o quê? Descansou, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Quando você se assenta, então, seus inimigos são colocados aonde? Quando você entra no descanso, seus inimigos são colocados aonde? Quando você entende que você está no descanso do Senhor, assentado com Ele, nós vamos ver daqui a pouco, os seus inimigos, as suas batalhas, aquilo que te tira o sono, a paz, a alegria, aquilo que te tira a sua energia, é colocado debaixo dos seus pés. Você está vendo que a promessa da palavra de Deus é maravilhosa para nós? Não sei como que as pessoas não conseguem entender isso. Não sei como que o povo lá fora não quer ser crente. Só uma brincadeira. Ninguém riu, só eu. Sou ruim para contar piada. Agora riu. Qual que é o princípio espiritual? Qual que é a chave espiritual aqui? Enquanto você descansa, você vence. Quando você descansa, você é protegido dos seus inimigos. Sabe, o interessante é que o mundo lá fora quer fazer o quê? Completamente o contrário. Você tem que pagar no final do mês as contas, não é verdade? O que você vai fazer agora? Você tem que dar uma solução nisso. Entende? Sempre quer te tirar da onde? Do descanso. Você tem que resolver esse problema. A sua esposa também faz isso, eu sei, mas tudo bem. Você tem que dar uma solução nisso. Entende? O que você tem que fazer nesse momento? Se voltar para o Senhor. Lembrar que Ele é a sua proteção e o seu descanso. E Ele vai te dar sabedoria para lidar com essas situações. Sabe? Mas por que eu posso ter descanso, pastor? A palavra de Deus diz lá em João capítulo 19, verso 30. Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. Interessante que essa palavra, no original, grego, palavra no grego, é tetelestai. Tetelestai quer dizer o quê? Está consumado. É uma expressão, né? É uma expressão que era usada lá na língua grega. Tetelestai. O que quer dizer isso, pastor? Só para você entender. Um juiz, quando ele via que o criminoso pagou a pena, ele pegava um papel, esse papel era como se fosse o processo hoje, e escrevia no processo o quê? Tetelestai. Você está livre. Foi pago a dívida. Não há mais dívida perante a justiça. Interessante que a última palavra que Jesus diz é o quê? Tetelestai. A dívida foi paga. Não há mais culpa, não há mais condenação. Sabe o que acontecia com o criminoso? Voltava para casa. Sabe o que aconteceu comigo e com você? Fomos para a casa do Pai. Agora você tem paz, tem alegria e pode viver desfrutando dessa presença. Pode viver desfrutando dessa proteção. Porque nada mais te impede de ir para a casa do Pai. Assim como aquele criminoso que pagou a sua dívida lá no passado. Entende? Isso então fez com que eu e você fôssemos levados para a sombra do Onipotente. Eu e você hoje fomos levados para a sombra do Onipotente. Sabe? Você e eu fomos levados para o lugar de descanso. Por que eu posso te dizer isso? Efésios capítulo 2, se você está anotando, Efésios capítulo 2, versos 5 ao 7. Olha o que diz a palavra, estando nós mortos. Quem estava morto? Pastor, mas eu não estava no caixão, não é esse tipo de morte. É a morte espiritual. Você era alheio, você não percebia as coisas de Deus, você não tinha clareza, revelação das coisas de Deus. Deus para você era alguma coisa distante, longe. Você estava separado de Deus, espiritualmente falando. Nós estávamos mortos em nossos delitos, pecados. Agora, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E isso acontece como?
juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção. Aonde você está sentado hoje? Aqui no prédio da igreja. Não, calma. Estou falando espiritualmente. Aonde você está sentado hoje? Nos lugares celestiais, aonde? Porque nos lugares celestiais tem muita coisa celestial. Mas tem um definido aqui, tem algo definido. Em Cristo. Eu mostrei para vocês antes que Cristo fez o quê? Assentou. Agora, a Bíblia está dizendo que eu e você estamos aonde? Assentados. Cristo assentou à direita do Pai. Eu e você estamos assentados aonde? A Bíblia diz então que eu e você estamos assentados para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, você está vivendo nos séculos vindouros, essa palavra? Então é para você e para mim, não é verdade? O quê? A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Jesus Cristo. O que Deus quer fazer comigo e com você? Revelar a bondade dele na sua vida. Revelar a graça dele na sua vida. Sabe, Deus é bom. Você pode dar um amém, bem alto? Quem vai acordar, uns que estão dormindo. Aleluia. Aleluia. Continuando aqui então, no verso 1. A primeira coisa que diz no verso 1 então, é aquele que descansa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Num versículo só, tem 2 nomes redentivos de Deus. Olha só, preste atenção, a Bíblia fala Altíssimo, Deus Altíssimo, El Elyon, El, Deus Altíssimo, Lion. El Elyon quer dizer o quê? O Deus Altíssimo. O que é o Deus Altíssimo? É o Deus que está acima de todas as coisas. Nós vimos que Jesus se assentou acima de todas as coisas. A destra do Pai. Então, Deus Altíssimo, o El Elyon, esse é o que te guarda. Qual que é a posição mais alta desse mundo? Provavelmente alguns vão dizer é a presidência dos Estados Unidos. Mas pode ser que nesse mundo seja essa a posição mais alta. Mas, segundo a palavra de Deus, o Deus Altíssimo, que é muito alto, está numa posição muito elevada, que não tem ninguém acima dele, está acima de todas as coisas. O que eu posso dizer com isso? Ele está acima dos seus pequenos problemas, comparado com aquilo que ele é alto demais. Ele está acima de todas as coisas. Todas as coisas. Algo que é muito grande para você, para ele é muito pequeno. Sabe? É você e eu estamos com ele acima de todas as coisas, diz a palavra. Então agora seus problemas começaram a ficar pequenos, não é verdade? O que mais que diz aí o texto? A sombra do Onipotente. Então primeiro nós vemos que o primeiro nome de Deus revelado aqui é o quê? El Elyon, Altíssimo. Mas o segundo nome de Deus revelado aqui é o quê? El Shaddai, o Onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Imagine todas as bombas atômicas do mundo. Pois é, Deus é mais poderoso do que elas. Talvez 3 ou 4 têm poder de destruir a terra inteira. Mas o Senhor é mais poderoso do que todas as bombas atômicas do mundo. Você percebe então que Deus ele tem todo o poder, não tem o poder, ele tem todo o poder. 2 nomes foram revelados aqui para te trazer segurança hoje. Você está agora assentado, descansando na presença do Altíssimo e à sombra do Todo-Poderoso. Agora, olha para os seus problemas. São muito pequenos diante disso. Entende? Então, habitar no esconderijo do Altíssimo não é um local geográfico. Habitar no esconderijo do Altíssimo é um local de intimidade. Porque para habitar perto de mim, só habita gente íntima, próxima. Na minha casa só habita a minha esposa e os meus filhos. E agora eu tenho uma sobrinha também morando lá. Mas é gente próxima. Você percebe que é gente da intimidade. Deus pega você, que era inimigo dele, te transforma em filho e te coloca para morar agora na intimidade dele. Sabe?
É impressionante o que Deus quer fazer e pode fazer na sua vida, através do poder dEle e da forma que Ele te colocou elevado. Sabe? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você está elevado hoje? Aleluia. Mas não foi você que se elevou. Porque todo aquele que se exalta vai ser humilhado. Mas deixa eu te contar. Deus, quando Ele te exalta, Ele pode te exaltar. Então você pode ser exaltado. Não por você, por Ele. E Ele te elevou. Sabe? No verso 2. Diz ao Senhor. Terceiro nome de Deus aqui revelado. Senhor. Senhor. Tem a ver, então, com Iavé. Iavé é um nome para os judeus, o nome mais santo de Deus, que eles não sabem nem pronunciar mais, que eles perderam a pronúncia, porque eles não falavam esse nome. Iavé é o nome mais santo de Deus. No segundo versículo já tem o terceiro nome de Deus, Iavé. Você sabia que Yeshua quer dizer Iavé salva? Yeshua quer dizer o quê? Iavé salva. Você sabia que o nome de Jesus é Yeshua, Hamashia, e quer dizer o quê? O Salvador. Amém. Preste atenção, o terceiro nome que é revelado aqui é Iavé. O que quer dizer com isso? Eu sou o Senhor que te salva. Você está precisando de cura? Eu sou o Senhor que te salva. Você está precisando de alguma libertação? Eu sou o Senhor que te salva. Você está precisando de alguma libertação, alguma coisa no seu casamento que você não está dando conta de resolver? Eu sou o Senhor que te salva. Sabe, o terceiro nome revelado aqui então é Iavé. Mas você vai ver que daqui a pouco vai chegar em Yeshua também, no final do Salmo. Nós já vimos quantos nomes até agora, irmãos? 3. Mas presta atenção. Se eu sou o Senhor que te cura, se eu sou o Senhor que te salva, por que que muitas vezes nós falamos que Deus trouxe essa enfermidade? Por que que muitas vezes nós falamos que foi Deus que me fez bater o carro para me disciplinar? Por que que muitas vezes nós falamos que foi Deus que permitiu isso que acontecesse comigo, para que eu pudesse me humilhar, para que Ele pudesse me humilhar? Por que que nós atribuímos a Deus enfermidades? Por que que nós atribuímos a Deus situações ruins na nossa vida, problemas? Por que que a gente fala que foi Deus que me deu esse problema? Porque, deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que creem assim e pregam isso, eles não vão para os hospitais, eles vão para os hospitais, quer dizer. Se aquele que prega que Deus coloca enfermidade nas pessoas, esse que prega assim, por que que ele vai para o hospital? Se foi Deus que colocou, o que que adianta ir para o hospital? Entende? Se Deus é o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, e Ele colocou uma enfermidade em mim, um médico não vai resolver meu problema. Então você percebe que enfermidades, problemas que vêm na sua vida, não são de Deus. Porque aqui está dizendo que Ele protege você dessas coisas. E se vier, é ilegal. Você tem que invocar Ele, invocar Yeshua, para Ele te salvar dessas coisas. Interessante que aqueles que creem dessa maneira, que Deus dá problemas para eles, se Deus está dando problema para você, como que você vai recorrer a Ele como o seu refúgio? Se Deus está te dando problema no seu casamento, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, foi Deus que me deu essa situação. Se é assim, você vai recorrer a quem? Se Ele é o Altíssimo, quem que vai superar Ele para poder te ajudar? Preste atenção. Você sabe que uma crença errada produz um comportamento errado. Se você crê dessa maneira, você está acabado. Mas isso é contrário à palavra de Deus. Deus, Ele é Altíssimo, está acima de todas as coisas. E não só isso. A Bíblia diz que Ele te colocou do lado dEle, assentado em Jesus Cristo, acima de todas as coisas. E os seus inimigos sendo colocados debaixo dos seus pés. Então você percebe que a promessa, segundo a palavra, é diferente muitas vezes do que a gente crê. Sabe? Você percebe então, no versículo 2, não sei se eu vou chegar no 4 hoje ainda, mas no versículo 2 diz o quê?
Vamos ler lá juntos? Diz ao Senhor. Faz o quê? Diz ao Senhor. O Senhor colocou esse problema na minha vida. É isso? É o Senhor mesmo que permitiu essa enfermidade. É porque, sei lá, acho que eu pequei. É isso que está dizendo? Não. Diz ao Senhor o quê? Meu refúgio. Qual que é a sua postura diante do Senhor? Diz para Ele: Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Eu estou passando por essa situação aqui. Eu não estou conseguindo, mas a tua palavra me garante que eu estou na sua sombra. E o Senhor é o meu refúgio. Olha mais. O Senhor é o meu baluarte. Em quem confio. Sabe, refúgio. Aqui no estado da Flórida a gente tem muito refúgio. Estou falando naturalmente. Tem uns shelters. Vem um furacão, normalmente as pessoas vão para os shelters, para os refúgios. São socorros rápidos, provisórios. O que isso aponta? Problemas diários, problemas pequenos, que muitas vezes na sua vida você está passando por ele, naquele dia, você não tem resposta para aquilo, você não sabe como lidar com aquilo, e a Bíblia garante para você que o Senhor é o quê? Refúgio. Você tem pequenos problemas? Diários, corriqueiros, que aparecem, surgem durante a semana? Você tem isso? Vocês passam por isso? O Senhor é o seu refúgio. Mas a Bíblia fala também que o Senhor é o seu baluarte. Aqui no original é castelo forte. Aqui no original é um castelo com um grande muro de proteção. Isso uma grande fortaleza, obrigado. É uma fortaleza. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor, além de ser o seu socorro, o seu refúgio para os problemas corriqueiros e cotidianos, Ele também é o seu refúgio para aqueles grandes problemas, insuperáveis. Sabe aqueles problemas insuperáveis? Aquelas coisas que você fala, uau, e agora? Só um milagre. Opa, então Deus ouviu, porque só um milagre só Ele pode fazer. Então Ele é esse castelo forte, Ele te colocou nesse castelo forte, e Ele é a sua proteção, Ele é o seu refúgio. Pode vir aí praga, pode vir essas enfermidades, mas eu estou protegido no Senhor. O Senhor é o meu refúgio. Sabe? O Senhor é o seu refúgio? O Senhor é o seu refúgio nos problemas diários e corriqueiros? Ele é o seu refúgio também nos problemas difíceis? Quantos nomes nós já vimos até agora? 4. Aleluia. Preste atenção. Até agora a gente viu El Elyon, que é o Deus Altíssimo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Vimos também Yahvé, que significa Senhor. E Yeshua. Agora, olha a promessa. Vocês gostam de promessa? Amém. Olha só a promessa de Deus. Salmo 91, verso 14 ao 16. Salmo 91, verso 14 ao 16. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo. Por quê? Porque, irmãos? Porque conhece o meu? Vocês estão conhecendo o nome de Deus aqui no Salmo? Já te falei 4. Próximo versículo. Ele me invocará e eu lhes responderei. Preste atenção. Não é bom você orar e Deus responder a oração? Amém. Olha a promessa para você. Na sua angústia, eu estarei com ele. O que é angústia? Acredita no problema. Está falando que você não vai ter problema. Você vai ter problema. Mas na angústia, você vai ter quem? Elyon, Deus, né? Altíssimo, o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? O seu Senhor. Você vai ver isso tudo acontecendo na sua vida no dia da angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém. Próximo. Saciá-lo-ei com longevidade. Quantos aqui querem viver muitos dias? Amém. É a promessa para você. E olha só a maior promessa. Preste atenção. E lhe mostrarei a minha Salvação. Glória a Deus. Preste atenção. Não sei se vocês já pegaram. Aleluia. Preste atenção. O que significa Yeshua? Salvação. Salvação. O Senhor
salva. Aleluia. Depois que você conhece o Senhor, você é atraído ao Senhor, o que Ele vai te apresentar? Yeshua. Amém. Yeshua é a minha salvação. Eu te pergunto, você já conheceu Yeshua? Amém. Você já conheceu Jesus Cristo? Amém. Essa é a garantia que você está protegido. Amém. Sabe? Essa é a garantia que você e eu estamos protegidos. Ainda nem cheguei no terceiro, no quarto versículo. Interessante que está falando aqui que porque a mim se apegou com amor. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia fala a respeito de João, discípulo amado. A Bíblia fala que João, ele não falava que amava a Deus acima de todas as coisas. Ele falava que ele era amado de Deus. Pedro, por outro lado, dizia o quê? Senhor, eu te amo e eu sou capaz de entregar a minha vida por ti. Jesus vira para ele e fala o quê? Hoje mesmo, Pedro, você que está falando que vai entregar a vida por mim, que me ama, hoje mesmo você vai me trair. A respeito de João não se diz essas coisas. Por quê? Porque João tinha revelação de como ele era o quê? Amado. No final, Pedro nega Jesus 3 vezes. Todos os discípulos deixam Jesus, mas João permanece. O que fez João permanecer? Saber que é amado. Amém. Sabe o que você tem que entender hoje? Você é amado de Deus. Amém. Como que ele prova esse amor? Dando. Dando o seu filho. Interessante que em Gênesis capítulo 22 é onde ocorre a primeira menção de amor na Bíblia. Primeira menção de algo na Bíblia é muito importante, porque ela vai produzir o significado para as outras coisas. A primeira vez que a palavra amor é colocada na Bíblia é em Gênesis capítulo 22. Sabe qual que é a cena? É o amor de um pai pelo seu filho. É o amor de Abraão por Isaac. Sabe o que está sendo dito ali? Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas, e sacrifica ele para mim no monte, que eu vou te mostrar. Você está vendo então que a primeira menção de amor é do pai para o filho. Sabe o que Abraão fez? Ele pegou o filho, pegou mais uns servos, e ele foi levar o filho para ser sacrificado. Deus nunca tinha pedido filhos para serem sacrificados na Bíblia. Nesse momento Abraão faz isso. Eles caminham 3 dias. Fala comigo, 3 dias. Enquanto eu falo de Isaac, eu quero que você vá lembrando de uma pessoa, Jesus. Caminham por um caminho de 3 dias. Quando chegou no local onde vai ser sacrificado, que é um monte, Jesus também ele chegou no local para ser sacrificado, que era o monte Gólgota. Preste atenção. E olha só o que aconteceu. A Bíblia fala que Abraão colocou um madeiro sobre as costas de Isaac. Quem que carregou o madeiro? Jesus. Está vendo aqui que o que aconteceu com Jesus está acontecendo com Isaac aqui 1500 anos antes? Preste atenção. A Bíblia diz então que Isaac carrega a lenha aonde ele ia ser colocado para ser queimado, sacrificado. E ele está carregando a lenha e ele pergunta para o pai dele: pai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha. Pede aí por favor aí atrás para diminuir o volume. Preste atenção, olha aqui para mim. Eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo o sacrifício. Isaac fala. E a Bíblia diz o quê? Abraão disse para Isaac: o Senhor proverá. Aleluia. Nesse momento, mais um nome de Deus foi revelado: o Senhor é a minha provisão. Olha só, preste atenção. Isaac então está subindo agora o monte com o pai. A gente pensa que Jesus foi para a cruz sozinho, mas Jesus ele foi junto com o pai. O pai, na medida que Jesus caía carregando a cruz, o pai levantava: vamos meu filho, vamos lá. Mais um pouco, mais um pouco. Isaac então está levando o madeiro, subindo o monte. Ao chegar lá no monte aonde ia acontecer, Abraão pega a lenha e faz um altar. Da mesma maneira, Jesus na cruz está no altar para ser sacrificado. A Bíblia diz então que Abraão pega o machado e ele vai cortar agora o pescoço de Isaac. Imagina a cena, irmãos, é o filho dele. É o filho a quem amas. E ele pega, levanta o braço. Você tem filho? Imagina o seu filho deitado sobre a lenha e você com o machado para cortar a cabeça dele agora. E ele levanta a mão e vai e
do céu se ouve uma voz de um anjo, que é o anjo do Senhor, que é Jesus. No Antigo Testamento ele diz o quê? Para, Abraão, para agora, porque eu sei que você teme a Deus e você me ama. O que aconteceu nesse momento? Qual que é a cena depois disso? A Bíblia fala que Deus proverá, Deus proveu um cordeiro. Quem deveria morrer? Isaac. Quem morreu? Desculpa, é um cordeiro mais velho, né? E aí então, quem morreu? Esse cordeiro, que representa Jesus. Quem deveria morrer? Fala assim, eu. Quem morreu? 1500 anos depois, vem Jesus, cumpre o seu ministério e morre. Aquele é um anúncio da morte do Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Primeira menção de amor, então, que você e eu somos amados, é o amor do Pai pelo Filho. Você tem o amor do Pai pelo Filho, revelado na cruz do Calvário. Eu te pergunto, o Pai amava Jesus? Claro. Esse amor foi colocado em você agora. O mesmo amor com que Ele ama Jesus, Ele ama você hoje. Jesus te amava tanto que Ele falou, eu tomo o lugar deles. O amor foi manifesto. Segunda menção de amor na Bíblia, está em Gênesis capítulo 24, 2 capítulos depois. É quando se fala da esposa de Isaac, Rebeca. A Bíblia fala que Abraão pediu, eu estou encerrando, se você quiser ficar de pé, para você não ficar ansioso. A Bíblia fala que Abraão pediu para o seu servo mais antigo da casa procurar uma esposa para Isaac. E ele tinha que ir na casa de um irmão de Abraão chamado Naor. Abraão é aquele que tem aliança com Deus. Naor não tem aliança com Deus. Abraão é aquele que é do reino de Deus. Naor é aquele que é do mundo. A Bíblia diz então que esse servo é um servo sem nome. A Bíblia não cita o nome dele. Chegando lá, ele encontra Rebeca. E Deus mostra para ele que Rebeca vai ser a esposa. Quando ele encontra Rebeca, ele dá presentes para ela. Joias, ouro, pedras preciosas. Preste atenção, irmãos. Olha aqui, isso aqui é algo espiritual. Preste atenção. O servo sem nome é o Espírito Santo. O Espírito Santo te encontrou, você sabia? Ele te achou. Você pensa que foi você que encontrou com Deus? Não, Ele é que te trouxe. Ele te achou. E no dia que Ele te achou, Ele está te conduzindo de volta para Cristo, naquele dia, no casamento. Quando Ele te encontrou, Ele te deu dons, presentes. Mas vai chegar um momento que você vai encontrar Isaac, vai encontrar o Senhor Jesus. Deixa eu te falar. O primeiro amor na Bíblia é o amor do pai para o filho. O segundo amor na Bíblia é o amor do noivo pela noiva, de Jesus pela sua igreja. Naor não era da aliança de Abraão. Você também não era. Nós somos encontrados no mundo lá fora e nos tornamos esposa de Cristo através da igreja. Preste atenção. Deus te ama. Eu te pergunto, alguém que te ama é capaz de fazer mal para você? Como Deus é? Amor. Você acha que ele tem poder para te proteger? Você acha que Ele tem poder para te guardar no lugar secreto? Você acha que Ele tem poder para proteger você de qualquer vírus, de qualquer enfermidade? Então, nessa manhã, eu quero que você fale para Ele, como o salmista diz. Disse ao Senhor. Eu quero que você diga a Ele agora o que Ele é para você. Quero que você diga para Ele agora o que Ele representa para você. Feche os seus olhos. Eu queria que desligasse as luzes. Eu quero que você fale a Deus agora. Fale ao Senhor Jesus. Fale para o Senhor. Senhor, eu sou amado, Senhor. O Senhor morreu naquela cruz por minha causa. O Senhor se entregou por mim. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro bem presente no dia mau. O Senhor é aquele que me guarda. O Senhor que me guarda da peste. O Senhor que me guarda da pestilência, do vírus. O Senhor que me guarda do acidente. O Senhor que me guarda e me livra do mal e do maligno.
A oração de Jesus foi: Senhor, livra-nos do maligno, livra-nos do mal, livra-nos do mal, seja feita a tua vontade aqui, Senhor, como ela é feita nos céus. Quer dizer então que a vontade dele não está sendo feita aqui, nós temos que pedir. Peça para que a vontade dele seja feita na sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. A vontade do Senhor seja feita hoje, em nome de Jesus. Que a vontade do Senhor seja feita sobre você nesse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você quer agora ir para esse lugar de proteção, esse lugar de abrigo, eu te desafio a fazer uma oração, entregando a sua vida para Jesus, porque só nele há proteção, só nele há refúgio, só nele há salvação, só nele. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, eu declaro sobre eles a tua luz, eu declaro sobre eles a tua proteção, declaro sobre eles a proteção do Senhor, a proteção do Senhor. Declaro, Pai, em nome de Jesus, que cura começa a brotar aqui nesse lugar. Proteção do alto, que eles saiam daqui hoje sabendo que são protegidos do Senhor, que são guardados pelo Senhor, porque são amados do Senhor. Chorou você. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos nessa manhã saia daqui convicto que a morte não tem poder sobre eles. Saiam daqui convictos que enfermidades não têm poder sobre eles, que demônios não têm poder sobre eles, porque o Senhor os livrarão do laço do passarinheiro. O Senhor os livra das armadilhas de Satanás. Nessa semana, que o Senhor os guarde do mal, os guarde de toda enfermidade, os guarde do maligno. Que seja feita a vontade do Senhor sobre eles, assim como é feita nos céus. Pai, que essa palavra possa produzir frutos, possa produzir convicção e fé. Que eles saiam daqui, ó Pai, convictos que são protegidos pelo Senhor, em o nome de Jesus. Dá um abraço em 3 ou 4 irmãos. Fala para ele que ele é protegido do Senhor. Aleluia.